Precisamos falar sobre Stephen A. Sim. Sim, vou chamá-lo de Stephen A. Smith, porque ele irritou o pessoal pró-negro e agora está pedindo desculpas veementemente para o público mais uma vez. E desta vez, ele recebeu, sabe, um prêmio de desaprovação da NABJ. Sinceramente, eu nem sabia quem eram essas pessoas até toda essa história, mas é a Associação Nacional de Jornalistas Negros. Perdão. E eu quero entrar um pouco mais nesse assunto, porque é meio hilário. Então, dito isso, eu trouxe um trecho da Jemele Hill, que costumava ser uma jornalista da ESPN. Jornalista, como você quiser chamar. E Dona Lemon, vamos nessa. Domingo à noite. A AU reconhece condutas que prejudicam jornalistas negros, enfraquecem a equidade nas redações ou a independência editorial, reforçam retratos prejudiciais de pessoas negras ou comprometem a missão de serviço público do jornalismo. Stephen A. Smith, jornalista negro. Representação de mulheres negras em público. Discurso público. Conflito direto com a NABJ. Compromisso duradouro. Com representações precisas, responsáveis e inclusivas das comunidades negras. Essa foi uma reação e tanto. Jamel. Uau, tudo bem? Bam. A palavra é sua, senhora. Então, vou tentar fazer algo que nem sempre é valorizado, que é trazer um pouco de nuance, certo? Sim. Agora, as críticas ao Stephen A. foram injustas? A resposta é não. Eu acho que elas foram completamente justas. E acho que muitas delas são válidas, como eu estava dizendo, sobre essa energia diferente e tentar entender de onde ela vem. E eu acho que, politicamente, as pessoas definitivamente têm um problema com a forma como ele usou sua plataforma e com quem ele deu espaço na sua plataforma e, sabe, com os círculos cuja aprovação ele parece estar tentando conquistar. Isso deixa um pouco, sabe, faz a gente levantar as sobrancelhas e pensar, ok, o que realmente está acontecendo aqui, sabe? Você está flertando com a ideia de se candidatar à presidência. Sabemos que você é amigo de algumas pessoas interessantes, para dizer o mínimo. E eu não quero entrar no mérito de julgar as pessoas pelo círculo de amizades delas, mas acho que as pessoas conseguem perceber a dinâmica do que está acontecendo e se perguntam, nas graças de quem ele está tentando cair e por quê? Então tem esse aspecto que eu acho que são observações justas. E eu julgo as pessoas pelo grupo de amigos delas. Então, eles estão se encaixando. Tá eu só bom. estou observando. Tudo bem, tudo bem. Partes de uma capa. Eu sou É igual, isso. sabe? Só tô dizendo. Se eu estivesse isso diz rezando muito com um sobre quem serial você killer, é. Tudo vocês bem. também iam me olhar como se eu fosse louca. Exatamente. Entendi. Eu tenho o quê? compreendo. Então, sim, eu entendo isso. E acho que essas são críticas e observações justas. Mas é aqui que a coisa fica um pouco complicada pra mim. Sim, é verdade que o First Take, como você mencionou, foi levado para a NABJ. Parte disso é porque Stephen A. demonstrou um compromisso real com o jornalismo negro. Ele se formou em uma HBCU. Ele levou o programa, o First Take, para várias HBCUs. E, embora ele não tenha sido o primeiro programa da ESPN a fazer isso, na verdade o meu foi. Quando eu tinha o His and Hers, nós fomos ao Homecoming da Howard e fizemos um grande programa. Mas tudo bem, isso não vem ao caso, não se trata de mim. Mas ele fez isso. E sabendo um pouco de como ele conduz o programa dele, há pessoas negras que trabalham no programa dele, que ele contratou de forma ativa e intencional. Para trazer pessoas negras para o nível de produtor e para outros níveis na nossa indústria, para incluí-las no time. Há muitas pessoas negras que podem dizer: Stephen A. me ajudou na minha carreira, que Stephen A. impulsionou minha carreira dessa forma. Quando ele tinha seu programa francamente na ESPN, é verdade que ele criou um segmento exclusivamente para vozes negras no seu programa, porque não havia muitos colunistas negros. Eu fui uma das colunistas negras que apareceram no programa dele. Eu, Rob Parker, Gary Howard, éramos muito poucos. Stephen A., é verdade, nos deu uma plataforma para fazer essas coisas. Então, embora eu entenda como ele está agora... Vocês ouviram todo esse discurso que ela acabou de fazer. Todas as coisas que Stephen A. Smith não falou, mas na verdade fez, para ajudar essas pessoas negras, certo? As mesmas pessoas com quem esses dois indivíduos dizem se importar.
E eles ainda estão prestes a menosprezá-los. Stephen A. Smith não está só falando da boca para fora, ele está mostrando com ações. Ele colocou pessoas negras, alguns irmãos, em posições que eles não teriam conseguido, incluindo Jemele Hill, que ela mesma admitiu, trouxe ela para o time. E mesmo assim eles ainda vão detonar ele porque ele criticou. Sabe de uma coisa? A gente vai entrar nesse assunto em 1 segundo. A gente vai chegar no ponto principal aqui em 1 minuto. Eu vou deixar ela terminar. Como agiu e se conduziu, de certas maneiras, foi contra a missão da NABJ. E esse prêmio de reprovação é exatamente isso que ele deveria abordar. Eu realmente acho que o conjunto da obra deveria importar. E Stephen A. não tem um histórico longo, eu acho, de ir contra o núcleo e a raiz do que é o jornalismo negro. E, embora eu não goste de muitas coisas que ele disse, eu também não posso absolvê-lo, nem apagar as contribuições que ele fez, tanto como um jornalista negro e também como alguém que tentou, em muitas ocasiões, usar sua posição para ajudar outros jornalistas negros. Certo. Totalmente justo e com nuances, o que as pessoas não gostam nos dias de hoje. Não é como se os jornalistas negros estivessem chamando ele, sabe, de traidor, ou de tio Tom, ou de vendido, certo? Quer dizer, não, algumas pessoas fazem fazendo isso. Algumas pessoas fazem sim. Algumas pessoas fazem sim. Mas eu estou falando da NABJ. Não estava fazendo NABJ isso. não Basicamente, fez isso. eles estavam dizendo que o que ele está fazendo no ar não é bom ou é prejudicial para pessoas negras e jornalistas negros. Essa é a opinião deles. Eles podem fazer isso. Eles são uma organização. Eles são jornalistas negros, certo? E uma organização de jornalistas negros. No entanto, Aí está. ele acha que o que está fazendo pela comunidade negra eu acho que você está mais alinhado. Você está basicamente dizendo o que ele já disse antes sobre a comunidade negra. Mas eu acho que às vezes as pessoas podem estar tão próximas da situação que não conseguem ver o todo. Eu já passei por isso. Tenho certeza de que você também já passou por isso. E às vezes é preciso que uma pessoa, que pode ser seu amigo ou talvez nem tanto, diga: "Ei, olha, o que você está fazendo?" Você já consegue se enxergar? Eu já passei por esses momentos com... Mano, tudo o que ela acabou de dizer... E eles ainda estão indo atrás dele. A NABJ, sei lá, deu pra ele o prêmio de desaprovação porque ele discordou. Incrível, né? Incrível. Aqui está a resposta de Stephen A. Smith, e eu vou comentar um pouco mais junto com o apresentador, com o Stephen A. falando, porque eu também tenho algumas coisas para dizer sobre isso que realmente tem sido me irritando, na falta de termo melhor. Beleza. Vamos começar. Pergunta séria que eu preciso fazer, por favor. O que diabos esse prêmio de desaprovação tem a ver com jornalismo? É por isso que estou falando sobre isso. Me diga o que isso tem a ver com jornalismo. Desmerecendo mulheres negras. Como? Ouvi pessoas mencionando Jasmine Crockett. Ela era uma deputada no Texas representando 766 mil pessoas. Eu fiquei lá, perguntando de forma demonstrativa, por que você xingaria o presidente dos Estados Unidos com as câmeras gravando? Como isso vai te ajudar? Sim, eu fiz isso. Por que eu fiz isso? Não só porque ela está no Texas, e eu sei que eles são um pouco diferentes no Texas, um pouco mais conservadores. E eu não achei que isso funcionaria com o eleitorado dela lá embaixo. Também vimos a questão da redivisão dos distritos eleitorais vindo à tona. E eu disse, você tem a oportunidade de ser a indicada democrata para o Senado dos Estados Unidos, representando 31 milhões. 31 milhões de pessoas. E você conseguindo essa vaga. Por quê? Por causa da sua educação. Por causa do fato de que você tem licença para advogar no Texas, no Arkansas e em âmbito federal. Teria sido algo realmente incrível. Eu fico tipo, cara, vai com calma, passa por isso. Não deixe esse cara sair ganhando com isso. Eu estava errado? Mas aqui está a pergunta mais importante. Esquece isso. Peço desculpas por até ter feito essa pergunta.
Aqui está a pergunta mais importante. Como isso é depreciativo? Como? Stephen A. critica Michelle Obama. Foi ela quem fez a comparação primeiro. Stephen A. Smith está sendo depreciativo porque você fala mal de um democrata. Essa é a verdade. Essa é a pura verdade. O Partido Democrata é o que essas pessoas consideram mais importante e precioso. É algo grandioso e sagrado para eles. O Partido Democrata. E é assim que eu sei. Porque eu sei que vai ter alguém na seção de comentários dizendo: não, eles disseram que era uma mulher negra. Não teve nada a ver com o fato de ser uma mulher negra. Claro, era Jasmine Crashout Crockett. Mas se Jasmine Crashout Crockett fosse uma republicana, eles não teriam dito absolutamente nada. Na verdade, eles provavelmente teriam rido junto com eles. Olha Stephen A. Smith entrando na discussão. É isso que ela merece. Isso mesmo. Então, no fim das contas, tudo se resume a ser um democrata. Se você é negro e é democrata, é só amor, é só paz, é só positividade, é tudo, sabe? É tudo kumbaya. Você é bem-vindo ao churrasco. Mas se você é negro e é republicano, então de repente você é guiado pela doutrina de Joe Biden. Vocês lembram o que ele disse? Se você tem problema para decidir se está comigo ou com Trump, então você não é negro. Joe Biden disse isso, um homem branco. Um homem branco racista, se você quer saber minha opinião. Quero dizer, Joe Biden é um cara que chamou crianças negras de baratas. Isso está documentado, está em vídeo. Posso mostrar o vídeo do Joe Biden chamando crianças negras de baratas. E essas mesmas pessoas que se dizem pró-negras votaram nesse mesmo homem. Incrível, não é? Mas eles se dizem pró-negros. E para os poucos que não votaram nele, votaram na companheira de chapa dele, que o apoiou, que ficou ao lado dele. Isso é melhor? Você votou em uma mulher, uma suposta mulher negra, que ficou ao lado de um homem racista que chamou crianças negras de baratas. E isso está em vídeo. Não sou eu inventando nada. Não sou eu especulando. Não é algo que ouvi dizer por aí, sabe? Isso está em vídeo. Eu mostrei isso para vocês várias vezes. Vocês podem confirmar. Vocês viram o vídeo. Eu coloquei para tocar. Chamou crianças negras de baratas, chamou Barack Obama de primeiro negro limpo e articulado no mainstream. Fez o discurso fúnebre no funeral de um membro da KKK. Bem, ele não fazia parte da KKK naquela época. Você não faz o discurso fúnebre no funeral de alguém se não foi próximo dessa pessoa por muito tempo. Isso é algo pessoal. Isso significa que você conhecia a família. Mas é claro, ele é um democrata. Então, enquanto você for um democrata, não importa. Você pode dizer o que quiser. Você pode fazer o que quiser, desde que seja um democrata. Incrível. Estou cansado disso. Leve para o reality show. E eu uso isso como uma oportunidade para dizer isso. Esta mulher maravilhosa, incrível, que é a maior primeira-dama da história americana, que eu exaltei e elogiei. E elogiei e elogiei várias e várias vezes. A ponto de eu dizer que ela deveria concorrer à presidência porque não há como ela perder. Tudo que eu fiz foi dizer: eu não gostei do fato de você ter dito que um voto nele, ou seja, Donald Trump, seria um voto contra nós, mulheres. Tudo o que eu disse foi que há um monte de pessoas pró-vida por aí. Há um monte de pessoas que se importam com a economia, imigração ou segurança nas ruas. Elas talvez nem estejam pensando nesse assunto.
E eu também lembrei às pessoas de que os homens negros reverenciam as mulheres negras. Em que ficamos? Vamos ficar aí falando sobre como somos criados por mulheres e como nós idolatramos, amamos e adoramos essas mulheres negras, mas de repente vamos agir como se estivéssemos menosprezando elas. Como? Como? Kamala Harris. Eu não disse isso. E ainda assim não vou trair a confiança. Mas todo mundo quer mencionar o fato de que eu fiquei lá e apontei como ela nem chegou a Iowa em 2020, o que é um fato. E aquela primária democrata foi ignorada. Para facilitar que ela fosse a indicada democrata para a presidência dos Estados Unidos da América. E então você tem isso na palma da mão e o apoio de milhões e milhões de pessoas. E você vai ao programa The View e Sunny Hostin te faz uma pergunta fácil com Sunny Hostin, do The View, levantando a bola para você mandar para fora do estádio. E você se safa dizendo, não consigo pensar em nada que eu faria diferente, quando estava claro que era uma crise na fronteira. Da última vez que eu conferi, NABJ, isso não é jornalismo. Isso não é se ater aos fatos. Por que eu mencionaria isso? Porque eu não ouvi nada reconhecendo esse tipo de coisa que eu falei. Sabe o que mais eu não ouvi? Eu não ouvi que Kamala Harris me ligou. E pediu para se encontrar comigo em particular. E nós sentamos e conversamos por 2 horas. Veja, estou te contando isso porque nós nos encontramos depois que eu disse aquelas coisas. Da última vez que eu verifiquei, isso é jornalismo. Quando você realmente senta e se comunica com a fonte, você não saberia disso, saberia, NABJ? Eu não estou fazendo nada disso para denegrir a NABJ. Quero deixar registrado. A NABJ agora, pelo que minha pesquisa me diz, está em uma situação muito boa. As coisas têm ido muito bem para eles. Quando você olha para isso, eu estou olhando para a receita. Eu estou olhando para isso em comparação com as despesas, lucro líquido, ativos totais, passivos totais. Eu tenho todos os números aqui. A NABJ não está indo mal. Vamos tirar um momento para dar os devidos créditos ao representante Haynes. Veja, eu fiz minha pesquisa. Todas as suas controvérsias, todos os seus problemas, eu tenho bem aqui na minha frente. Mas isso foi há anos, no passado. Não é o caso agora. E a NABJ merece crédito por isso. A diretoria, no entanto, claramente fazendo ataques pessoais, não merece tal reconhecimento. O que você fez comigo está abaixo dos padrões da organização. Tudo o que você precisa saber sobre esse conselho é que Roland Martin faz parte dele. E ele está listado como um dos vice-presidentes. É tudo o que você precisa saber. Roland Martin. Sim. Eu não dou a mínima para essa organização. Especialmente com Roland Martin como vice-presidente. Cadê os seus fatos? Você quer mencionar Serena Williams? Eu peço desculpas por isso. Estou na televisão nacional. Eu estava brincando com os outros caras. E basicamente eu estava dizendo que realmente não era sobre ela. Na verdade, era sobre o marido dela, sem desrespeito, porque eu só estava dizendo que nenhum homem quer ver sua mulher gastando esse tipo de energia, ou seja, estando no centro das atenções no domingo do Super Bowl por causa de um ex. Era só isso que eu estava tentando dizer, mas percebi que minha forma de falar poderia ter sido melhor. Já pedi desculpas por isso antes. Peço desculpas por isso agora. O que mais você tem aí?
Eu rebatendo a Carrie Champion, ex-apresentadora do First Take. O Jamel Hill, ex-colega na ESPN. Nunca falei uma palavra negativa sobre elas. Eu estava simplesmente dizendo para elas, eu não mereço qualquer comentário negativo que vocês estejam fazendo sobre mim. Existe uma diferença. O que eu fiz? Onde estão esses comentários depreciativos sobre mulheres negras? Eu tenho 2 filhas. Eu tenho 4 irmãs mais velhas. Fui criado por 5 mulheres negras. Perdi minha mãe em 2017. A perda mais devastadora da minha vida, da qual nunca vou me recuperar. Tenho 10 sobrinhos. Sabe de outra coisa que você não sabe sobre mim? Esses comentários depreciativos sobre mulheres negras, para os quais você não tem base factual nenhuma. Você não viu o novo programa que eu criei, The Culture Table, no meu canal do YouTube? Tiffany Smith, isso é o que você não está entendendo. Não importa o que você fez. Não importa o que você faça. Você pode estar ajudando milhares de pessoas negras todos os dias da sua vida, colocando elas em posições de poder e autoridade, colocando dinheiro no bolso delas, ajudando elas a cuidar de suas famílias. Blá, blá, e assim por diante. No momento em que você critica um democrata, especialmente se for uma mulher negra, você está ferrado. Tudo que você já fez vai por água abaixo. Cada pedacinho disso. Mesmo que sua crítica seja justa, mesmo que a crítica seja 100% correta, mesmo que você esteja apenas expondo fatos, porque eu não posso dizer que fatos são críticas. Fatos são apenas fatos. Mesmo que você esteja apenas afirmando fatos simples. Se tem a ver com a mulher negra, democrata, é melhor que seja algo que faça essa mulher democrata, mulher negra, parecer melhor do que ela já é. Porque se não for, tudo vai por água abaixo. Tudo. E esse é o problema. E Tiffany Smith, se por acaso você vir isso, você faz parte desse problema, acredite ou não. Esse pedir desculpas, passar por toda essa enrolação de, sabe, desculpa pessoal. Você sabe, ei, escuta, sabe, eu fiz isso, aquilo e aquilo outro. Você não precisa se explicar. Você não disse nada de errado. Ninguém. Seja democrata ou republicano, negro ou branco, homem ou mulher, ninguém está acima de críticas. Não me importa quem eles sejam. Então você não disse nada de errado. Então, por que você está se desculpando? Porque você magoou os sentimentos de alguém. Esse não é um motivo legítimo para se desculpar, especialmente na sociedade de hoje. Agora, se esse é o caminho que você quer seguir, bem, vá em frente, faça o que quiser. Mas você vai passar o resto da sua vida pedindo desculpas todos os dias. Porque sempre vai ter alguém ofendido com alguma coisa que você disse. Bem, você não disse isso da maneira correta. Você não usou o substantivo ou pronome correto, seja lá o que for. Bem, você não deu o destaque certo para essa pessoa. Vai ser alguma coisa todo santo dia pelo resto da sua vida. Então, pelo que você está pedindo desculpas? Você está pedindo desculpas sem motivo nenhum. E isso faz parte do problema. Você está se curvando para essas pessoas quando nunca precisou fazer isso desde o começo. Você poderia ter deixado essa conversa exatamente onde estava. No nicho.
Ninguém dava a mínima pra isso. Não, ninguém. E se você se importasse, poderia ter feito algo breve. Sabe, uma coisinha rápida sobre isso e seguir com a sua vida. 2 minutos. Babá. Tudo bem, próximo. Mas pedir desculpas? Não. Não há nada pelo que se desculpar. O que você disse de errado? Você falou a verdade. Fatos não se importam com sentimentos. Fatos são fatos. Só porque alguém se sente mal sobre alguma coisa, isso não muda a realidade da situação. As pessoas se sentem mal com o número na balança quando sobem nela todo dia, mas isso não muda o número. Tanto que algumas pessoas agora evitam a balança. Mas isso não muda o número que está na balança. Então, pelo que está nos pedindo desculpas? Você viu? Dá uma olhada. Ela já foi membro da NABJ. O nome dela é Tori Cooper. Uma é minha assistente executiva pessoal, que está comigo há mais de 21 anos. A outra é advogada de profissão. O fundador e chefe da HBCU Week, que teve a gentileza de me convidar para me juntar a ela como embaixador, onde, com a minha contribuição mínima, ela conseguiu arrecadar e gerar mais de 100 milhões de dólares para que milhares de estudantes possam frequentar as HBCUs. Deixe-me ser um pouco pessoal. Eu tenho meu próprio canal no YouTube. Eu tenho 6 mulheres negras trabalhando para mim. Meu consultor financeiro é negro. O nome dela é Stacey Robinson, uma mulher brilhante e maravilhosa. E uma das minhas amigas mais queridas no mundo, que me protege há décadas. Minha advogada é acionista, sócia e uma das advogadas de elite deste país, chamada Janine Bonds. Em um prestigiado escritório de advocacia em Washington, D.C. Ela é uma mulher negra. Sempre estive cercado por mulheres negras extraordinárias a vida toda. Cadê os fatos? Onde eles estão? A realidade da situação é que você não tem fatos. Você tem sentimentos. E é aqui que a coisa fica um pouco mais profunda. Agora você vê. São sentimentos. E fatos não ligam para sentimentos. Então pare de se desculpar. Stephen A. Smith faz isso o tempo todo. Ele fala algo com convicção. E eu fico tipo, sabe de uma coisa? Na verdade eu concordo com isso. Eu não concordo com Stephen A. Smith o tempo todo, mas eu penso, cara, eu realmente concordo com isso. Isso é verdade. E aí a extrema esquerda entra em cena. E vai dar a opinião deles. E você sabe, falar sobre como ele é uma pessoa ruim e blá, blá, blá. E então ele vai aparecer e fazer exatamente o que você acabou de ver. Começar a pedir desculpas. E em parte é culpa dele. Por que você está pedindo desculpas por algo que você disse e que na verdade era um fato? Desde quando a gente pede desculpa por fatos? Isso não faz nenhum sentido. Mas olha, se é essa a vida que Stephen A. Smith quer levar, por mim, ele pode ficar com ela. Eu não vou viver assim. Comentem aí embaixo, me digam o que vocês acham e suas opiniões. Como sempre, fiquem seguros por aí. Paz e amor. Tô indo nessa.